Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Procondutor Cast, um canal criado para você, cidadão ou cidadã, futuros condutores, seja condutor ou condutora, motociclista, ciclista, pedestre, passageiro ou passageira e motorista profissional, para compartilhar experiências, debater sobre assuntos essenciais da educação no trânsito com foco primordial na preservação da vida. Eu me chamo Pamela Dias, sou responsável pelos produtos EAD da Procondutor, empresa especialista na educação digital para o trânsito, que produz conteúdos para formação, capacitação, reciclagem e aprimoramento de motoristas. Hoje, juntos aqui, estamos com o Sérgio Eisenberg, nosso engenheiro de tráfego, o Dr. Henrique, médico de tráfego, e o Adriano, nosso educador de trânsito. Gostaria que cada um, por favor, fizesse a sua apresentação. Bom dia a todos. Pamela, é um prazer estar junto com você e com o Dr. Henrique e Adriano. Eu sou engenheiro e mestre em transportes pela Escola Politécnica da USP e sou perito em acidentes. E trabalho com isso há tanto tempo que eu não digo para não dizer a idade. E o suficiente para saber que a gente cada dia aprende um pouco mais. É preciso ter humildade ao lidar com problemas de trânsito, porque os acidentes acontecem, são complexos e é preciso entendê-los para conseguir combater a sua gênese. Isso é que eu faço a minha vida. Perfeito. Doutor Henrique? Bom dia, meu nome é Henrique Nabucuro, eu sou médico, especialista em medicina de tráfego, que é um ramo da medicina, uma especialidade que estuda a mobilidade do ser humano, qualquer que seja ela, né? É um prazer estar aqui discutindo essa matéria com o Adriano, com o Sérgio, você, Pamela, os ouvintes e aqueles que nos assistem também. Obrigada, Adriano. Bem, bom dia a todos, bom dia Pamela, bom dia Dr. Sérgio, Dr. Henrique. É um prazer estar com vocês essa manhã. Meu nome é Adriano Tirelli, atuo na área de educação de trânsito, na formação de motoristas especializados, primeira habilitação e também na formação de conteúdos programáticos especializados na área de trânsito. Perfeito. Agora que todos nós nos apresentamos, vamos iniciar hoje com o tema de mobilidade humana deve ser segura. De acordo com o Instituto MOB, o que é a mobilidade humana? É a compreensão de que as pessoas estão no centro de todo e qualquer movimento que envolva o ir e vir, e parte da percepção de que as cidades são formadas por pessoas e por isso devem ser feitas para as pessoas. A partir desse conceito, tudo que interfere na locomoção humana, modais, vias, sinalizações, leis, acessibilidade, entre outros, deve ser pensado com o propósito de oferecer progressivamente uma mobilidade mais inteligente e segura, que preze pelo bem-estar e qualidade de vida. Nos episódios anteriores, trouxemos números alarmantes sobre acidentes de trânsito. Falamos sobre a importância do motorista profissional e o quão importante é para a sociedade. Trouxemos depoimentos de pessoas que fizeram parte das estatísticas, mas que conseguiram se superar e, o principal, se adaptar a uma nova realidade. E para abrirmos o bate-papo de hoje, gostaria de perguntar ao Sérgio: quais os principais fatores que provocam sinistros ou acidentes com veículos e o que pode ser feito para evitá-los? Veja, Pamela, a gente costuma dizer no trânsito que nem toda infração provoca um acidente, mas que todo acidente começa em alguma infração. Quais são as infrações mais perigosas, as que mais causam acidentes e mortes? Primeiro é excesso de velocidade. Então, coibir o excesso de velocidade, não andar em excesso de velocidade é fundamental para evitar o acidente e também para ter um acidente com menores consequências. É básico. Quando alguém coloca uma placa de regulamentação de velocidade na via, estudou aquilo e aquele é o limite técnico. Acima daquilo não há tempo de reação, o carro não responde, o motorista não tem habilidade para controlar e se acontecer alguma situação imprevista, haverá o acidente e com a velocidade haverá morte.
Então, esse é um dos fatores de acidentes e de mortes. Outro é não respeitar direito o semáforo. O semáforo está lá para indicar quando se pode ou não se pode passar. Então, brincar com o amarelo, achar que não tem problema, passar depois do amarelo, furar o vermelho. Isso, normalmente, quando dá acidente, é fatal, porque os carros são pegos pelas transversais. Eles têm alguma proteção maior pela frente, mas pela transversal é uma porta, é um vidro, e na hora que um carro acerta o outro, alguém morre. Perfeito. Doutor Henrique, e da visão médica, como que o senhor enxerga isso? Eu incluiria, é extremamente importante a questão da velocidade, como o Sérgio falou. É um dos pontos que a própria Polícia Rodoviária Federal indica como grande causador de acidentes de trânsito, né? Podemos colocar também a distração. Perfeito. Né? Hoje, se pararmos um minuto em qualquer esquina, nós vamos ver que o número de motoristas teclando o celular ou falando ao celular é muito grande. Tá? Então, isso poderia somar aos fatores que o Sérgio já colocou. Né? E a gente pensando, Adriano, no âmbito educacional, como é que seria essa construção de conscientização, né, tanto dos alunos, dos futuros condutores, os condutores já, né, experientes, ou os próprios instrutores que também são educadores? Como que você transmitiria essa conscientização ali dos comportamentos adequados no trânsito? Pamela, nós temos hoje uma questão de comportamento, né? As pessoas precisam se adequar a um comportamento seguro no trânsito. Nós vemos uma cultura de que tudo me é permitido. E essa cultura de que tudo me é permitido atrapalha as pessoas seguirem as normas e as regras que estão vinculadas ao trânsito. Então, precisa de uma mudança de comportamento. As pessoas entenderem que ela é responsável pela vida dela e pela vida das outras pessoas que estão circulando nas vias abertas à circulação pública. Né? Nós temos algumas regras básicas, as regras de circulação, que são todas para os veículos, para as pessoas e para os animais que circulam pelas vias também. Essas regras básicas, elas têm que ser conhecidas por todos os que fazem parte do trânsito. O engenheiro Sérgio falou de uma coisa, tempo de reação. O acidente tem até um determinado tempo para ser evitado. Após aquele tempo, o acidente ele vai acontecer. Quando você não respeita as regras, até aquele determinado tempo, quando você passa daquele tempo, o acidente ele vai acontecer. Você só vai diminuir o impacto. Então, as pessoas precisam entender. Eu tenho um limite. E esse limite é questão do comportamento das pessoas. Que é justamente a questão da prevenção, né? Prevenção. É a prevenção. A gente falou muito sobre isso no episódio anterior, sobre a questão da prevenção, né? Até onde a gente consegue prevenir, né? E dando continuidade aqui, como que é que uma pessoa ela é atropelada, né? Como que acontece o atropelamento? Ela não viu o veículo, calculou mal o momento de atravessar? Como que seria isso? É uma pergunta muito interessante, porque ninguém no trânsito é suicida. O pedestre não quer morrer. Então, como é que a gente para pensar como é que o pedestre acabou sendo pego por um carro? O carro está lá, está vindo, ele está vendo. De repente ele não está vendo. Como bem disse o doutor Henrique, a distração não é só do motorista, é também do pedestre. Sim. E quando o pedestre está andando na calçada digitando no seu celular, ele não vê o poste, não vê um buraco que tem, infelizmente. Ou escutando música alta também, né? Ele está fora do mundo, está como se estivesse no jardim da casa dele e às vezes atravessa a rua sem olhar, a gente já vê isso acontecer. E nessa hora a pessoa morre. Pode morrer pela distração. Mas não só isso que causa o acidente do pedestre. O pedestre pode ser levado a erro quando algum carro está correndo demais. Porque quando o pedestre vai atravessar, ele vê o carro à distância e vê, vai dar tempo, não vai dar tempo. Ele faz um cálculo mental rápido pela experiência dele e acha que dá tempo. Só que, de repente, aquele carro que ia chegar devagar, chega que nem uma bala e pega o pedestre. Então, o excesso de velocidade mata o pedestre. Outra coisa que também ajuda a pegar o pedestre, às vezes, de jeito, é um semáforo mal dimensionado.
com o piscante inadequado, curto demais. O tempo de piscante vermelho do pedestre tem que garantir que ele chegue até o outro lado com segurança. Se esse tempo é curto demais, muda, abre o verde, o pedestre pode não ser enxergado pelo motorista que vem à distância e aí pega. Então, esses fatores, falta de iluminação, falta de visibilidade, tudo isso junto acabam gerando armadilhas que matam o pedestre, que é frágil e não escapa. Certo. Quando a gente fala bastante dos conteúdos programáticos dos cursos, na parte de direção defensiva, a gente tenta sempre traduzir, exemplificar, trazer cases, né? Trazer ali exemplos, né, de comportamentos justamente tanto do pedestre, do motorista, do ciclista. E como é que você enxergaria isso, falando especificamente do pedestre, de mobilidade reduzida, né? Porque a gente também não pode esquecer desse público, porque a gente precisa... Imagine se uma pessoa que não tem nenhuma dificuldade, nenhuma deficiência ali para atravessar, ela atravessa no tempo dela. Às vezes ela vai tentar correr para escapar justamente de um carro que está vindo acelerado. Mas e as pessoas que têm mobilidade reduzida, as pessoas que são cadeirantes, por exemplo, idosos, gestantes? Como que você transmitiria esse conhecimento, essa conscientização no âmbito educacional? Pamela, quando a gente fala em direção defensiva, nós temos a ideia de direção defensiva apenas para veículos. Não, a direção defensiva ela é universal. Então, os pedestres estão inseridos também na direção defensiva. As vias, elas conversam com os usuários. Então, uma via, quando eu entro numa via, ela tem uma sinalização de regulamentação, uma sinalização de advertência, ela tem uma sinalização semafórica. Então, a via, ela conversa tanto com os veículos quanto com os pedestres. Fala para o pedestre, pedestre, aqui na minha via, o veículo ele trafega 50 km por hora. Então, quando você for atravessar essa via, você tem que atravessar na faixa que é destinada a você. Então, você transmitir para as pessoas quais são as regras de circulação. Lógico, quando você trabalha com pessoas com mobilidade reduzida, uma pessoa que tem uma certa dificuldade de travessia, você tem que ensinar a ela, ou transmitir para ela, que a forma com que ela vai se comunicar com os outros usuários tem que ser mais segura. Então, vou atravessar a via, eu tenho que me fazer visto pelos outros usuários. Vou atravessar fora da faixa, posso atravessar fora da faixa? Se no local não tiver a faixa destinada, existem algumas regras de exceção que você pode atravessar ali. Mas eu preciso ter a condição de segurança para essa via. Eu não posso colocar os outros usuários em risco. Então, você trabalha tanto no fator engenharia, destinado a essas pessoas, como você trabalha na parte de educação, transmitindo as mesmas regras que você transmite para os usuários dos veículos, você transmite para as pessoas para que elas também entendam que ela também faz parte do conjunto de segurança daquela via. Então, você não pode separar a pessoa e o veículo como se fossem elementos distintos na direção defensiva. São elementos que se casam, elementos que andam de mãos dadas. Então, as regras para os veículos têm que ser conhecidas pelas pessoas e a regra das pessoas conhecida pelos veículos, a fim de interagir e gerar segurança no trânsito. Até mesmo porque os veículos são conduzidos, né, por pessoas e o motorista, ele também é pedestre, né? Ele também é motociclista, ele também é ciclista. E em algum momento, de repente, também ele pode ter ali uma ação ali de mobilidade reduzida. Às vezes a pessoa ali quebra o pé, está com o pé engessado, tem a dificuldade de atravessar, ou a própria gestante, né, que também tem que caminhar, né, mais devagar. E eu lembro muito de uma conversa que a gente teve, Sérgio, sobre a questão dos pedestres, da questão do efeito manada. E eu acho que isso se encaixa muito bem do que o Adriano falou, dessa questão que as pessoas que têm a mobilidade reduzida, ela precisa ser vista e jamais ela pode estar ali no meio desse efeito manada, né? Ela tem uma velocidade menor, ela precisa de um tempo maior. Normalmente, uma pessoa com mobilidade reduzida, uma pessoa mais idosa, você vê no semáforo, ela não aproveita para passar enquanto está todo mundo passando. Ela espera o começo do verde, porque ela sabe que ela pode contar com o tempo inteiro de verde, mais o tempo de piscante, para tentar conseguir chegar do outro lado. Se ela vê um verde que está verde para o pedestre, ela não sabe se aquele piscante é seguro ou não, ela acaba às vezes esperando mais um ciclo, porque ela não tem segurança de que se colocar o pé na rua, dá 2 passos, daí muda e aí vai morrer na rua. Então, falta educação, porque alguns não conhecem isso, envelhecem e acabam sendo colhidos num
piscante curto. A população não tem este treinamento. A gente treina os motoristas, treina motociclista, motorista de van, de peru escolar, motorista de ônibus, motorista de veículos especiais e produtos perigosos, e o pedestre, que é a grande maioria. Nós temos 230 milhões de pedestres nesse país que não faz escola de trânsito. Isso não existe nas escolas e devia ser uma obrigação. A educação transversal, cruzada, para todos os níveis, básico, fundamental, de tal forma que o pedestre já nascesse sabendo como sobreviver ao trânsito, e quando ele se tornar um motorista, ele passa a pensar que primeiro na rua tem pedestre e depois tem carro. Verdade. Doutor Henrique, dos casos que o senhor já, né, viu na sua experiência ali, existem muitos casos de pedestres que o senhor já analisou, ou é somente mais focado na parte de motorista? Dos grandes acidentes, né? Não, até pouco tempo atrás, o pedestre era o campeão de acidentes, né, aqui no Brasil. Isso, hoje, ele disputa essa colocação com o motociclista. Né? Mas eu diria também que, juntando as conversas do Sérgio e do Adriano, que isso é muito comportamental também, mais especificamente do brasileiro, né? Então, quando o Sérgio falou do amarelo, né, pro motorista, então ele quer aproveitar aquele amarelo e vai, né? Ele acha Acelera, que dá, né? E o pedestre que está ali esperando abrir o sinal para ele, ele também pensa, dá tempo de eu ir, o farol vai fechar. Então, nessa contradição entre um achar que dá e o outro também, que na verdade não dá para nenhum dos dois, acaba ocorrendo um acidente. E isso então por quê? O comportamento de todos nós como pedestres ou todos nós como motoristas. Nós somos motoristas agora, daqui a pouco nós somos pedestres. Isso não se leva em consideração. Tanto é que se você vê, nós podemos ver o desenho do Pateta, isso é bem ilustrativo, né? Verdade. De 1954. A partir do momento que ele é um pedestre, tudo bem, ele é um pacato cidadão, mas entrou no carro, ele se transforma. E é isso que ocorre, né? Então, a educação deve abranger a todos nós. Realmente, nós temos essa deficiência na educação escolar, desde o fundamental temos, mas também nós vemos o quê? Nós vemos muitas mães com os filhos andando no meio do trânsito, atravessando quando não deveria. O que é que uma criança dessa vai levar de aprendizado quando adulto? O exemplo, né? O exemplo, exemplo. exatamente. Sempre a gente tem um exemplo né, dos nossos pais, dos nossos familiares, amigos. E aí isso sendo transmitido para uma criança acaba se tornando ali, de repente, um futuro pedestre que entra numa estatística, né? Exatamente. Sim. Outra coisa que temos que levar em consideração também é a nossa pirâmide demográfica, que hoje não é mais um número pequeno de idosos. Os nossos idosos estão aumentando em número. O número de idosos que nós temos hoje no Brasil acima de 100 anos de idade aumentou muito. E vai continuar aumentando. Então, como já foi discutido aqui, há necessidade de uma readequação dos nossos sinaleiros, dos nossos sinais, dos nossos semáforos, para que também se passe a pensar mais nessa população. Perfeito. Até linkando com o que o Dr. Henrique começou a falar sobre a questão dos motociclistas, eu já queria puxar esse gancho. Os acidentes de motociclistas, eles estão começando a matar mais, né? Já há algum tempo. Mas é mais que os atropelamentos? O doutor Henrique colocou essa questão muito bem colocada. Com
o avanço das medidas de educação e engenharia, que aquém do que nós queremos, mas com esse avanço e com o avanço da segurança veicular também, nós temos menos atropelamentos. Os carros freiam melhor, tem freio ABS, conseguem desviar. Então, quando pega, não mata. Nós temos, o carro é redondinho. Então, tudo é feito para tentar salvar a vida do pedestre. Mas, e com isso, nós temos, então, uma redução do número de mortos pedestres ano a ano. Só que está aumentando a frota de motocicletas e, por mais que se tente fazer, a motocicleta é um meio muito perigoso de mobilidade. Para ter uma ideia, 2020 o DPVAT gastou com transporte, acidentes de transporte público 2% de indenizações. E com motocicleta 79%, 80%. 40 vezes mais. Quer dizer, as motos são uma pequena parte da mobilidade e uma fração expressiva dos mortos. E como a frota de motocicleta está aumentando cada vez mais, nós estamos tendo uma matriz de deslocamento humano perversa, que é uma matriz que usa a motocicleta, não tem como ser seguro, vai aumentar o número de mortes. Então, nós temos que fiscalizar e treinar o motociclista. Fiscalizar o excesso de velocidade, que é o que mais mata, porque não dá o tempo de reação, e o acidente é gravíssimo e deixa sequelados. E mata quem? Mata o jovem macho. O homem de 18 até os seus 36 anos, cheio de testosterona, que quer mostrar que tem poder e sabe que não sabe nada, e se mata e mata os outros. Então é preciso fiscalizar o excesso de velocidade e é preciso nas cidades também criar aquela área de espera nos semáforos, porque isso melhora muito a segurança do tráfego em geral, permite que a motocicleta na saída, na largada do semáforo, encontre o trânsito livre à frente e não fica balançando entre filas de carro para cair e ser atropelado pelo carro de trás. Então, há o que fazer, mas educação, fiscalização e engenharia juntos para tentar diminuir esse morticínio que está aumentando. Sim, e conforme a gente vai conversando aqui, a gente sempre, né, tudo está relacionado à educação, né? A educação, sim, o comportamento. Eu acho que a gente precisa entender que não é só responsabilidade total também da escola, mas sim dentro de casa, inclusive da questão do exemplo, né? Justamente, então, que os pais tenham mais essa conscientização, né? De não atravessar, sair correndo com a criança no meio dos carros, atravessar fora da faixa, atravessar no vermelho. Enfim, a gente às vezes se coloca tanto em risco desnecessariamente, mas isso pode ser prevenido, isso pode ser evitado. Então, quando a gente fala aí da educação, o que você escuta dos seus capacitados ali, das suas turmas, o que você escuta mais ali das vivências dessas pessoas? Olha só, Pamela, o ser humano é muito assimilativo. Ele é uma criança que vê todo dia o pai atravessar fora da faixa, ele acaba acostumando como que aquilo fosse normal. Um jovem que chega na primeira habilitação, que quer tirar a categoria A, engenheiro, a primeira coisa que ele fala assim, qual é o limite de velocidade que eu posso dar com a moto? Como se fosse tudo liberado. Então, a assimilação pelas coisas erradas já chega no processo de formação. Então, você tem que ter um trabalho de desconstruir aquele conceito errado e construir os conceitos certos para essa pessoa. Né? Nós falando de motocicleta, de veículos de 2 e 3 rodas, nós tivemos aí, nesse período estivemos vivendo de pandemia, descobriram que esses veículos eles são de suma importância na mobilidade. Né? Mas esse pessoal, essa gama dessas pessoas, elas aproveitaram de maneira muito errada esse momento. E o número de infrações, o número de acidentes nesse período aumentou vertiginosamente. Nós temos um número, como bem colocou o engenheiro Sérgio, de 18 aos 32, 33 anos. Então, o pessoal de primeira habilitação e o pessoal que está no auge da sua capacidade elaborativa. Então, esse pessoal, ou a pessoa já entra na primeira habilitação com o conceito errado, abusando, ou a pessoa já se acostumou em fazer muitas vezes as coisas erradas e deixa de tomar as medidas de segurança. Então, você tem que trabalhar tanto no processo de formação e na continuidade da educação. Aqui nós preconizamos a formação, mas a continuidade da educação se deixa de lado.
Então, aquela pessoa passar por uma reciclagem, um motociclista passar por uma reciclagem, obrigatoriamente um estudo de aperfeiçoamento de condução. Então, tudo isso é importante. Então, esse conjunto de educação, de formação, de continuidade da educação, isso é de suma importância para quebrar esses paradigmas que a gente escuta já no começo da formação. Olha, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu vi meu amigo fazer isso, eu tenho um amigo que não usa capacete, tenho um amigo que anda de chinelo, tenho um amigo que ele passa no sinal vermelho mesmo, passa rapidinho. Não vai dar nada, né? Não vai dar nada. E, por fim, o que acontece? O outro acaba fazendo as coisas certas. E ele que acaba assimilando as coisas erradas, é ele que se coloca em risco. Isso que tem que colocar na cabeça dessas pessoas. Quando você assimila uma coisa errada e você quer fazer aquilo que está errado, não é o outro que você viu que está errado que vai assumir o risco. É você que está fazendo o errado que vai estar no risco de se envolver num sinistro de trânsito, consecutivamente, até levar a óbito. Sim. E a percepção, só. Claro. A percepção que as pessoas têm em cima do que você está falando, por exemplo, a gente vê uma propaganda de uma indústria automotiva, por exemplo, no final da propaganda você vê cinto de segurança salva vidas. Né? Nunca vi nada a respeito de capacete. Mas só que o motociclista ele acha que usar capacete vai protegê-lo. Né? Aquele que está excedendo a velocidade, ele acha que por estar com cinto de segurança, o cinto vai salvá-lo. Né? Mas a partir de uma certa velocidade, não vai adiantar cinto de segurança, airbag, não vai adiantar absolutamente nada. Por quê? Porque o excesso de velocidade vai fazer com que ele tenha ferimentos extremamente graves que não vai salvar ele de nada. Assim como o próprio capacete. Né? Ainda tomando outro gancho, o Adriano falou do número de mortos, da faixa etária. A gente estuda muito um dado que chama anos de vida potencial perdido. Né? Que isso significa o quê? Vamos supor que eu morresse num acidente de trânsito hoje. Então, a expectativa de vida que eu tenho, a média de vida do brasileiro, em torno de 80 anos, vamos supor, de 65 a 80, eu tenho 15 anos de produtividade, de tempo de produção de alguma coisa na minha vida. Tá? Uma vítima que tenha 25 anos de idade, ele vai ter quanto? Né? Ele vai ter 55 anos que ele poderia estar produzindo, mas que se perdeu. Para você ter uma ideia, em 2006, eu fiz um levantamento em Guarulhos, com relação ao número de mortos na cidade, número de mortos em acidentes de trânsito na cidade de Guarulhos. A conclusão que eu cheguei era de que a cada ano nós perdíamos o equivalente a uma indústria de 250 funcionários. Nossa. Você imagina todo ano isso. Só que o trânsito veio evoluindo, a população veio aumentando, o número de acidentes também. Então, quer dizer, hoje isso daí seria multiplicado por não sei quanto, né? Mas extremamente relevante esses números, né? Sim. Você sim. perder uma indústria desse porte todo ano. Isso só na cidade de Guarulhos. Sim. Imagina. Agora você vai contabilizar todas as cidades com o Distrito Federal, né? Inclusive nós trouxemos esses números que são assim gritantes e são assustadores, né? Porque não a gente conversando com, inclusive no episódio anterior, a gente falando o óbito, infelizmente o familiar vai lá, ele enterra, sofre aquela dor, aquela saudade, mas ali terminou. Sim. E o sequelado? Exatamente. E o sequelado que tem um período gigante, às vezes, que não é mais... que não se vai se curar, né? Não vai ter essa reversão. E aí existe toda uma família inteira
que precisa se readequar, que precisa ter custos grandes para sustentar, para segurar, para cuidar daquela pessoa, acolher aquela pessoa. Então, assim, a gente pouco também fala sobre a questão dos sequelados. A questão do cinto de segurança, que o senhor trouxe, essa questão, né? Quando você está em alta velocidade, não vai adiantar realmente nada, infelizmente. E a gente esquece também de se falar um pouco dos passageiros, né? E é uma coisa que a gente tem falado bastante também sobre os pedestres, mas e o passageiro? Que, inclusive, ultimamente tiveram aí muitas mortes, muitos acidentes sequelados ali por conta de estar como passageiro e não estar usando o cinto de segurança. Né? Então, a gente também esquece... E esse tipo de comportamento é tudo relacionado à educação. Né? Então, a educação... Ele acha que... eu estou de passageiro, não tenho necessidade de colocar o cinto de segurança. Mas talvez o motorista tenha essa consciência... Se ele tem essa consciência de assumir essa responsabilidade de avisá-lo, de alertá-lo, inclusive um pai, uma mãe, né? Você precisa, né, de dar obrigatoriedade de colocar essas crianças já desde o início, de usar o cinto de segurança, de usar os equipamentos obrigatórios, né, de um veículo ali como para evitar, né, evitar os acidentes, porque às vezes o motorista, o pai ou a mãe está numa velocidade adequada, respeitando a via, mas ele não sabe o que está vindo atrás ou na lateral. Né? Então, existe também todas essas pessoas, essas personas ali dentro do trânsito que a gente precisa olhar, que a gente precisa trabalhar, saber transmitir, né? Não é chegar numa sala de aula e colocar como uma obrigatoriedade, você deve seguir isso, você deve assinar, enfim. Acho que a maneira como a gente educa, né, o nosso futuro condutor, o nosso condutor já experiente, o nosso motorista profissional, motociclista, todos mais, eu acho que essa maneira é que ela deve ser sempre, como posso dizer, renovada. Sim. Né? Porque é justamente pelo exemplo. Então, a maneira como você vai transmitir essa educação, essa conscientização para as pessoas. Gente, mas por que você não deve seguir? Por que você deve respeitar uma placa de sinalização? Por que você deve respeitar um semáforo, né? Então, acho que essa é a maneira como as pessoas recebem é que vai fazer a diferença, não é isso? Sim. Deixa eu pegar um gancho que o engenheiro Sérgio falou com relação à qualidade dos veículos hoje. O doutor Henrique também tem dados, né? Com relação aos acidentes, as pessoas hoje começaram a abusar um pouco mais pela boa qualidade dos veículos. Então, você tem um veículo hoje com freio ABS, sistema inteligente de frenagem, aceleração controlada, um computador de bordo que supostamente a pessoa só entra, senta, desloca do ponto A ao ponto B. E as pessoas começaram a abusar um pouco mais porque é rapidinho. Então, as pessoas costumam temporizar o risco. Vai ser rapidinho, o risco é zero. E, na verdade, o risco é inerente de qualquer circulação. Uma pessoa andando na rua, ela pode tropeçar, cair, bater a cabeça e ter uma lesão ali. Então, as pessoas elas começaram a pegar a tecnologia que veio para ajudar e começaram a colocar a própria tecnologia como fator de risco. Elas começaram a potencializar o risco através da própria tecnologia. Quando você vai explicar para uma pessoa com relação a equipamentos obrigatórios, engenheiro, você tem que falar para aquela pessoa que o principal fator, a principal necessidade do equipamento obrigatório não é só proteger a vida dela. É garantir a integridade de todos que estão ao redor dela. Porque um passageiro que está sem cinto de segurança, ele tem, quando aquele veículo, por qualquer motivo, há uma parada brusca, um momento de frenagem ali, aquele passageiro ele é impactado contra quem está na frente dele. E esse coeficiente de impacto pode ser o fator determinante para um acidente em maior gravidade. Quando você fala em transporte de crianças, né, é um absurdo a gente ter que falar de transporte adequado de crianças hoje nos veículos automotores. Né, os equipamentos de retenção, os equipamentos de segurança, de proteção para essa criança que está sendo transportada no veículo automotor. Você tem que insistir novamente para um pai, para uma mãe, que aquilo ali não é somente para gerar segurança da criança, mas é para gerar segurança dele também.
Você imagina um veículo a 60 km por hora, o engenheiro Sérgio, com os números melhores, pode nos dar os dados, um veículo a 60 km por hora, com uma criança de 13 quilos, no momento do impacto, aquela criança potencializa o peso dela, então quando ela é arremessada para frente, aquela criança ela se torna um objeto que vai certamente gerar um óbito em alguém. Então, hoje, ainda você fala de equipamentos de segurança básico, é questão de o quê? Mudar comportamento. Então, você tem que trazer a pessoa a responsabilidade da mudança de comportamento dela. E, né, quando a gente fala com relação à educação, o engenheiro Sérgio falou com relação à educação transversal. Os países de primeiro mundo, eles trabalham relacionamento. Trânsito é relacionamento. E esse relacionamento ganha grande potencialidade quando você começa a trabalhar naquela fase em que a criança está começando a ter consciência. Então, existem alguns países da Europa que trabalham a consciência da criança, aonde? Na creche. Pega uma criança, coloca no velotrol, olha, até aqui você pode ir, até aqui você não pode ir. Olha, você vai atravessar a rua, dá a mão pro amiguinho, porque quando ele for atravessar a rua com o pai dele, ele já sabe que tem que segurar na mão do pai dele para poder atravessar a rua. Olha, você vai sentar para comer, então você sabe que você tem que ter um espaço, e começam a trabalhar aquele espaço, porque esse espaço é um espaço de segurança, você precisar levantar rápido, você não vai esbarrar em ninguém. Então, essa educação, ela tem que começar lá na base. Porque um aluno, quando ele chega para a primeira habilitação, ele tem no mínimo, se deu tudo certo, se ele falou de trânsito, se ele conheceu alguma coisinha de trânsito, quando ele chega na primeira habilitação, ele chega no mínimo com 16 anos de defasagem de trânsito. E aí você tem um tempo mínimo para praticamente abrir a mente dele e inserir na cabeça dele o que ele já deveria estar ali só para lapidar, que são regras de convivência. Qual que é o meu limite? Meu limite no trânsito é até aqui. A partir daqui é a liberdade do outro. Então, trazer essa regra de convivência é importante lá para trás para que a gente possa ter hoje, né, uma melhor convivência no trânsito e, principalmente, um melhor relacionamento entre todos que fazem parte desse conjunto de circulação. Perfeito. E aí, aproveitando esse gancho, gostaria de perguntar para o Sérgio, qual que seria a sua mensagem para melhorar a segurança no trânsito? Veja, a gente não pode tirar a responsabilidade das autoridades. Pela falha na educação básica, como bem disse o Adriano, e não existe como a gente teria que ter. Pelo fato de ocorrerem acidentes em locais concentrados. Está certo que o motorista erra, o pedestre erra, mas tem locais onde estes erros não são perdoados. Tem locais onde a via é assassina. Isso é falha de engenharia. Isso tem que ser corrigido. Porque mesmo um motorista bêbado que passou em 2 ou 3 curvas e morreu na terceira, se aquela terceira não fosse ruim, talvez chegasse vivo em casa. Então as autoridades têm uma obrigação enorme de garantir vias seguras, emergência médica e garantir educação. Isso é básico. Agora, não temos isso. Estamos vivendo com esta realidade. Não estamos na Suécia, estamos no Brasil. O que fazer? Cada um tem que tomar conta de si. Cada um tem que ser responsável. Não fique pensando que vai ter um fiscal para cada cidadão brasileiro. Temos 230 milhões de habitantes. Cada um haja de acordo com a sua consciência social, procurando o melhor para os outros e para si próprio. Que cada um não cometa nenhuma infração. Só com isto a gente vai conseguir, sem investimento, só com coração. E esse é o desafio, tocar o coração das pessoas, para que as pessoas respeitem aos demais como respeitem as suas próprias famílias, seus próprios filhos, próprios pais, esposas, companheiros, maridos, seja o que for. Que haja respeito no trânsito. E a partir daí, com esse respeito, a vida agradece. Perfeito. Doutor Henrique, qual que seria a sua mensagem? Eu diria, as minhas palavras são as mesmas do Sérgio, são as mesmas do Adriano. Extremamente importante a educação, né? Mas eu não sei se ainda é um pouco para nós, se nós vamos ver alguma coisa nesse sentido. Mas qualquer trabalho que seja, um trabalho de formiguinha, já é um começo. Perfeito. Adriano? Gente, a mensagem principal é sobre a nossa responsabilidade.
né? A nossa responsabilidade, as nossas atitudes salvam vidas. E eu acho que está na hora de nós voltarmos a nós mesmos e sabemos que nós temos uma responsabilidade como cidadãos. Não é como condutor, não é como pedestre, é como cidadão. E essa responsabilidade como cidadão, ela está fazendo um pouquinho de falta no nosso cotidiano. Perfeito. Acho que não poderia ser uma mensagem melhor de todos vocês para a gente fazer o nosso encerramento. Inclusive sobre a questão desses nossos 3 episódios aqui da estreia do nosso Procondutor Cast, que é justamente para a gente ajudar a contribuir com a conscientização de toda uma sociedade, de todo um país, né, que sofre com números altíssimos de acidentes de trânsito ou sinistros, né, e com óbitos, né, com sequelados, né, então a gente tudo relacionado em relação ao comportamento, à educação e, inclusive, o nosso slogan, né, o nosso é uma vida com educação, é uma vida salva. Então, que a mensagem ela possa ter sido transmitida da melhor maneira, que é o nosso papel aqui como profissionais da área de trânsito, como educadores. Então, o nosso objetivo é sempre passar a mensagem para que você possa, de alguma maneira, fazer as suas reflexões, as suas provocações, não é mesmo? No dia a dia, e enxergar qual é o seu papel no trânsito, né? Como cidadão, como pedestre, como condutor, motociclista, seja qual função você vai ali exercer na área de trânsito. Mas que é importante a gente conseguir se conscientizar e entender que a responsabilidade, sim, é nossa, é de cada um. E como o doutor Henrique falou, que se cada um puder fazer o seu papel, agir com responsabilidade, se cada um puder ter essa conscientização, né, colocar isso em mente, colocar isso em prática, que é o principal, a gente consegue salvar muitas mais vidas. Então, eu queria agradecer a vocês pelo imenso prazer de estarmos aqui hoje nesse bate-papo, nessa troca de conhecimento que é extremamente muito importante para a gente poder contribuir para todo mundo, né? Para que isso não fique guardado numa caixinha ali. E eu gostaria de deixar aberto, caso vocês queiram deixar os contatos, como que a gente pode encontrar vocês, como que a gente pode ali tirar alguma dúvida, alguma coisa assim. Pelo nome. O nome é Sérgio Eisenberg, que escreve bem difícil. Se tiver uma imagem de texto, isso poderá ajudar. sergio@eisenberg.com.br é a melhor maneira para que a gente possa poder contribuir e interagir positivamente com quem tiver necessidade. Perfeito. Doutor Henrique? Para mim também é complicado o meu nome. Né? Mas, fora, eu acho que o mais importante talvez seja centrar em você, sim, né? Para que possa distribuir para nós as eventuais dúvidas, contatos que queiram. Mas, de qualquer forma, HNAOC 3MT, NAOC com K, @yahoo.com.br. Obrigada, doutor Henrique. Adriano? Bem, usando as palavras do doutor Henrique, através da Pâmela, né? Se alguém precisar de alguma orientação, a gente está à disposição. E também através do meu Instagram, instrutor Adriano Tirelli, tá? Qualquer dúvida, a gente está à disposição lá para poder ajudar e auxiliar. Perfeito, gente. Muito obrigada. Espero que vocês consigam aproveitar o máximo desses conteúdos que nós trouxemos com muito carinho e com muita dedicação aqui de cada um e aí a disponibilidade. Muito obrigada e até a próxima.